Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os intervalos reais. Os intervalos reais são subconjunto dos números reais. Como entre dois números distintos, quaisquer, há infinitos números, então entre 1 e 2, por exemplo, há infinitos números. Seria impossível listar todos os elementos desses subconjuntos. Por isso, os intervalos reais são caracterizados por desigualdades, englobando assim todos os elementos dentro de um intervalo de números. Então eu vou apresentar para vocês algumas notações de como serão representados esses intervalos. Então vejam, essa é a reta real, aonde nós vamos colocar a representação dos valores. Mas se eu observar, entre o 0 e o meio, eu tenho infinitos números aqui no meio, que eu não consigo enumerar todos. Por isso que a gente usa a representação, tá? Esses colchetes, quando eles estão virados para fora, dentro do intervalo que a gente vai analisar, eu represento como intervalo aberto. Os colchetes para dentro, intervalo fechado. As setinhas sem o tracinho embaixo, intervalo aberto, e com intervalo fechado. Mas Bruno, o que são esses intervalos abertos e fechados? Por exemplo, vamos supor que eu tenha lá minha reta, e aí eu tenho aqui saindo do 1 e aqui chegando no 2. Se eu falo em intervalo fechado, quer dizer que eu considero o 1 e eu considero também o 2. Se eu estou falando em intervalo aberto, por exemplo, no 2, eu estou considerando que eu estou saindo do 1 e estou chegando até o mais próximo possível do 2. Mas não é o 2. Então eu vou chegar no 1,99999. Mas eu não sei qual é esse número mais próximo do 9, porque ele é muito próximo ao 9 e eu não tenho toda essa representação, porque eles são infinitos. Então eu represento como intervalo aberto. Então, na reta, o intervalo fechado a gente vai considerar por uma bolinha fechada, então ela toda pintadinha. E o intervalo aberto a gente considera como uma bolinha aberta, sem estar pintada dentro dela. Vamos ver isso melhor. Ó, eu tenho vários tipos de intervalos ao longo do que a gente vai ver. Então, o primeiro, intervalo aberto. Como que eu vou representar isso? Observem a reta. Ela tá bolinha aberta e bolinha aberta. E esse é o meu intervalo, de A até B. Então, isso representa que eu estou trabalhando com o número bem próximo do A e bem próximo do B, mas o A e o B não entram na contagem. Essa é na forma da reta, mas eu posso escrever isso também pelos colchetes. Observem, ó, colchetes para fora, intervalo de A até B, colchetes para fora. Dentro das chaves, então x pertence aos reais, tal que ele está no intervalo entre A e B. E aí, observem que eu faço a leitura daqui para cá, do x para o A e do x para o B. Então, isso significa que o x é maior que A e o x ele é menor que B. Tá ok? Quando os dois intervalos forem fechados. Então, vejam, viu a diferença da outra bolinha? Na outra bolinha eu tinha o espaço aqui de dentro. Agora não, ele é inteiro, as duas são inteiras fechadas. E aí nos colchetes a mesma coisa. No aberto o colchete era para fora e agora o colchete para dentro. Então x pertence aos reais, tal que A maior ou igual x menor ou igual a B. Então lembrando, lê do x para os extremos. Então x é menor ou maior ou igual a A e x é menor ou igual a B. Quando um está aberto e o outro está fechado. Então, ó, fechado à esquerda e aberto à direita. Mesmo caso, tá?
só que aí em um caso está fechado e no outro aberto. Um com tracinho e o outro sem, tá? Então quer dizer que eu estou indo do A, certinho do A, até muito próximo do B, mas eu não chego a sair do B. Ao contrário, então quando eu tenho o A aberto e o B fechado, então eu estou saindo de próximo do A, muito próximo do A, e chegando até o B exatamente, tá? Então nesse caso o A é aberto e o B é fechado. Quando eu começo em algum lugar e vou para o infinito. Então, ó, eu saí do A, exatamente do A, e estou indo para o infinito. A gente chama isso de semi-reta à esquerda, tá? Então, está fechado na origem A. Então, quer dizer que eu estou saindo do A e indo para o infinito. Observem o seguinte, sempre que eu for representar o infinito, na reta eu não vou representar o infinito, não vou colocar o símbolozinho do infinito, porque senão eu estou dizendo onde acaba o infinito. E a gente não sabe onde acaba o infinito. E aqui a mesma coisa. O infinito sempre vai ser aberto, porque eu não sei qual é o final do infinito. E se eu coloco aberto, fechado, eu estou dizendo que eu sei onde é o final do infinito, tá? A mesma coisa quando a bolinha está aberta. Então eu saí de muito próximo do A e indo para o infinito negativo. Agora, eu estou saindo do A e indo para o infinito positivo. Mesmo caso, tá? O infinito positivo, a gente sempre vai deixar ele como intervalo aberto, porque eu não sei qual é o final do infinito, tá bom? E quando a bolinha é aberta. Então, quando o intervalo é aberto, eu estou saindo de muito próximo do A e indo para o infinito positivo. Pessoal, espero que tenha ficado claro até aqui. Vamos continuar. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de como representar isso. Então, ó, representar na reta real o intervalo 2 até 5. Então, vejam, o 2 é o fechado e o 5 o aberto. Então, nós vamos representar isso dentro de uma reta numérica. Façam a reta, né, colocando os valores, e aí depois vocês vão marcar fechadinha, bolinha fechadinha para o 2 e aberta para o 5. E fazer uns tracejados entre um e outro. Isso representa que é esse o intervalo que vocês estão utilizando. Se vocês colocarem só a bolinha 2, só a bolinha 5, você está dizendo que está usando de todo o intervalo só o 2 e só o próximo ao 5. Tá bom? Vamos ver um outro caso. Nesse caso, eu já tenho a notação no intervalo, na reta, e nós vamos representar isso dentro do nosso colchetes e das chaves. Então, ó, 3 aberto e 8 aberto. Então, meu intervalo está entre 3 e 8. Ó, entre 3 e 8, os dois abertos. Então, essa é uma forma de representar, ou eu posso representar pelas chaves. Então, ó, x pertence aos reais, tal que o x é maior que 3 ou o x é menor que 8. Está nesse intervalo, tá ok? Dentro dos conjuntos, a gente pode ter alguns tipos de operações, que a gente vai trabalhar agora. Então, vamos observar a união. A união, como outro tipo, como a gente estava vendo lá nos conjuntos dos inteiros, dos naturais, a gente representa pelo símbolo U. E aí o conceito dele é o seguinte: a união de intervalos inclui todos os elementos de cada um dos intervalos, mesmo que os elementos apareçam apenas uma vez. É a junção de todos os elementos do intervalo em questão. A ideia é, se constar em qualquer um dos intervalos, também vai constar no resultado. Então vamos ver como que isso vai funcionar na prática.
esse exemplo. Eu tenho o intervalo A, que vai do 3 até o 5. Observem que o 3 está fechado e o 5 também. Então, tanto o 3 quanto o 5 entram na contagem. O B, do 3 aberto até o 7. Então, se a gente for pensar na união dos dois, o 3 ele vai estar presente e o 5 também e o 7 também. Onde começa e onde termina esse meu intervalo? Ele vai começar no 3 fechado e vai terminar no 7, que é o maior número. Então, eu pego o menor e o maior para poder conseguir fazer essa união. E aí eu posso representar isso também de outros modos. Então, vamos ver um outro exemplo. Então, vejam, tem o intervalo menos 3 e 2, 1 e 3. O menos 3 é aberto e o 2 é fechado. O 1 fechado e o 3 aberto. E eu quero fazer a união entre eles. Vamos ver como vai ficar isso. Ó, a reta, eu estou usando uma reta como parâmetro, para a gente poder ter a diferenciação de um espaço e outro. Aqui, do menos 3 ao 2, do 1 ao 3, e aí a união dos dois vai ser só uma correçãozinha. Essa bolinha aqui no 3 é uma bolinha aberta. Então, é uma bolinha aberta, tá? Saiu errado no desenho. Então, ela ficaria dessa forma. E aí a gente pode representar isso também assim, ó. A união do menos 3 do 2 com o 1 e o 3 vai ser menos 3 aberto e 3 fechado. Tá ok? Vamos ver mais um tipo de operação. A intersecção de intervalos. E aí é o mesmo caso da anterior. A gente vai utilizar a intersecção como um uzinho de cabeça para baixo. É o símbolo dele. Então, a intersecção de intervalos inclui apenas os elementos que constarem simultaneamente em todos os intervalos. Então, é a análise do que há em comum entre todos os intervalos em questão. A ideia é que, se constar em todos os intervalos, constará também no resultado. Então, no anterior, ele tinha que constar em apenas um para já constar nos dois. Aqui, não. Ele tem que constar em todos para poder constar na intersecção. Então, é aquilo que repete, né, entre um e outro. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. O meu intervalo A é de 2 a 5, lembrando que o 2 é aberto e o 5 também. O intervalo B é de 3 até 9, o 3 fechado e o 9 aberto. A intersecção entre eles vai ser essa parte que está repetindo. Então, o que repete? O 3 e o 5. Isso aqui é o que está repetindo. Então, esse é o nosso intervalo, ó, de 3 fechado até 5 aberto. Tá ok? Vamos ver agora a diferença entre os intervalos. E aí, lembrando, a diferença está relacionada à subtração, né? Eu estou tirando de um do outro. Se a gente pensar nisso, a diferença vai ser um menos o outro. Por isso o símbolo de menos aqui, tá bom? O tracinho. A diferença também é uma operação bem intuitiva, né? E aí vamos ver o seguinte esquema, né? Representado pela diferença de A e B. Nesse caso, ó, o conjunto A, o intervalo A, é de menos 6 a 4, 6 aberto e 4 fechado. O B é de menos 2 a 8, menos 2 aberto e 8 fechado. E aí nós vamos ver o que tirar um do outro. Então, ó, eu quero fazer de A a menos B. Então, esse pedaço aqui não pertence ao B. Então, é isso que eu estou analisando. Então, o 2,
ele está aqui dentro da reta A, por isso que na hora que eu considero ele, eu estou considerando ele fechado. Porque ele não está no B, mas ele está em A. E aí ele vai todo esse pedaço até chegar no menos 6. Então, do menos 6 até o menos 2. Quando eu falo em diferença, eu estou tirando de A para B. Eu estou tirando o que repete em B e ficando com o que sobra dentro do A. Então, eu estou tirando essa parte que repete. Vou mudar de cor aqui. Essa parte que repete. E aí, o que sobrou em A é a minha análise. Porque eu estou fazendo de A para B. Se eu estivesse fazendo de B para A, a minha análise teria no que sobraria no B e não no A. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. O A de menos 2 a 5, os dois fechados. O B de 3 a 1, o 3 fechado e o 1 aberto. E aí, eu estou fazendo as três operações que a gente fez agora. A união, estou juntando tudo. Então, a união é basicamente eu pegar o menor número, que é o menos 3, e o maior número, que é o 5. Já na intersecção, é o que está repetindo. O que está repetindo? Qual é o pedaço que repete? Do menos 2 até o 1. E de A para B, A menos B é o que sobra em A. O que está sobrando do A? Do 1 fechado até o 5. Tá ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro isso. Há outros exemplos que a gente pode trabalhar depois com isso, mas esse é o basicão, tá? dos intervalos numéricos. Antes de finalizar, eu quero agradecer imensamente a aluna Camila Teixeira dos Santos Menchão, que voluntariamente nos fez o desenho que ilustrou a capa dessa apresentação, tá? Muito obrigado, Camila. Pessoal, muito obrigado pela paciência até aqui. Espero vocês no próximo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até mais.